Aleluia. Aleluia. Você está animado, querido? Dá um sorriso para esse irmão que está do seu lado. Fala para ele que bom que você veio. Você venceu a preguiça. Você venceu o frio. Você está no melhor lugar para receber uma porção dos céus. Amém? Eita glória. Pode sentar, queridos. Aleluia. Amém? Quantos creem que Deus tem uma porção para nós nessa noite? Eu creio numa porção do céu, dividida conosco nessa noite. Você crê nisso? Antes de qualquer coisa, eu não estou com uma flor, mas eu já beijei, já almocei com ela hoje. Eu quero honrar a vida da minha mãe, a Adelina. Minha mãe é bênção na minha vida. Se eu estou aqui hoje, se eu estou firme no caminho do Senhor, porque ela pegou muito no meu pé. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que ela não desistiu de orar por mim. Glória a Deus porque ela dobrou os joelhos dela por mim. Glória a Deus que ela sempre foi uma mãe amorosa, guerreira, trabalhadeira, trabalha bastante até hoje, tá? A gente tem que amarrar, tem hora. Mas a minha mãe é uma inspiração mesmo para mim e para minha irmã, né, mana? Ela é uma inspiração, tudo que nós precisamos. Ela está sempre com o coração aberto. E, mãe, honra a sua vida. Eu amo a senhora. Obrigado por tudo. Que Deus te dê longos dias. Amém? Para nós passarmos muitos dias das mães juntas. Amém? Amém, queridos? Não sei você. Alguns aqui, a mãe já deve ter partido, está na glória. Muitas vezes trazendo uma saudade forte nesse dia no coração. Mas ontem eu ouvi do meu marido uma frase que ficou no meu coração. Quando os nossos pais partem, nós honramos a memória deles. E é assim mesmo, como nós honramos, praticando aquilo que um dia ele nos ensinou. Amém? Que nós possamos fazer isso. E você que tem a oportunidade, que tem sua mãe, queridos, mesmo que ela esteja longe, pegue um telefone para ligar para ela. Não é recadinho de WhatsApp escrito, não é catar um telefone. Mãe, deixa eu ouvir sua voz. Como a senhora tá? Eu te amo. Sabe, querido, o amor tem que ser expressado. O amor tem que ser expressado. Se sua mãe mora aqui perto, procure ela para dar um cheiro, um abraço. Sabe, queridos, não é presente que vai aquecer o coração da sua mãe. É bom também. Mas a sua presença vai aquecer ainda mais. Amém? Então, glória a Deus, mães, pela vida de cada uma de vocês. Que vocês continuem sendo resposta de oração na vida dos seus filhos. Amém? Então, hoje eu não poderia deixar de falar sobre família, né, queridos? Não poderia deixar nesse dia, o Dia das Mães. Eu acho que é um dos dias que até o comércio vende mais, não é, Cleide? Amém? Porque todo mundo, de alguma forma, e trabalha muito, né? Quer expressar o carinho para sua mãe. E no meu coração, o Senhor, há um tempo, Ele trouxe uma palavra. E eu falei para o Senhor, quando chegasse a oportunidade, eu ia trazer. Guarde o seu coração, coloque as pedras no chão. Eu quero ser um profeta de Deus na sua vida nessa noite. Amém? A palavra do Senhor, querido, muitas vezes é para nos confrontar mesmo. Porque quando nós saímos da zona de conforto, nós crescemos. Amém? E o Senhor quer famílias sadias aqui. O Senhor quer famílias restauradas. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 20. Eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim. 2 Reis 20, a partir do versículo 1. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor,
Ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouviu a sua oração, viu as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo. E ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria. Tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, o meu servo. Amém? Vamos orar? Pai, eu te dou graça, Senhor, pela palavra, Pai, que vai ser ministrada nessa noite, Pai. Pai, que os nossos corações estejam abertos, Pai, para a porção que o Senhor tem para nós. Tira do meio de nós toda incredulidade, todos os ouvidos fechados. Eu declaro corações e ouvidos abertos para ouvir a sua palavra. Tudo aquilo que precisa de ajuste, o seu Espírito Santo nos revelando, nos mostrando. Porque, Pai, eu sei que tudo que vem de Ti é bom. Tudo que vem de Ti é agradável. E o Senhor deseja que o seu povo seja feliz nessa terra, Pai. Pai, fale aquilo que nós precisamos, Pai. Aquilo, Pai, que nós precisamos endireitar, Pai. Eu declaro coração sensível, que o Senhor me use da maneira que Tu queres, Pai. Eu sou a sua serva e eu preciso de Ti, eu preciso da inspiração do Teu Espírito dentro de mim. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te rendo todo o louvor, toda a honra. O Senhor é o meu Deus. Eu te louvo, te agradeço. Amém. Amém? Então, aqui, queridos, fala de um rei. O rei Ezequias, queridos, ele foi um dos maiores reis de Judá. A Bíblia fala que o pai dele, o rei Amós, era um homem muito mau, que fez coisas erradas diante do Senhor. Só que o rei Ezequias colocou a casa em ordem. A Bíblia fala que ele fez uma reforma religiosa naquela época, porque dentro dos templos do Senhor, o antigo rei tinha levantado altares. E esse rei, ele foi ousado, foi lá, quebrou os altares, a idolatria que existia naquele povo. A Bíblia fala que eles comemoraram de novo a Páscoa, porque nem isso mais o povo estava celebrando. E quem lembra daquela passagem que tem, que Moisés levanta uma serpente, instruído por Deus para que o povo fosse curado? Lembra que tem essa passagem? Este povo, querido, começou a adorar essa serpente. Deu até um nome para essa serpente, que era Anesta. E esse rei foi tão ousado que ele foi lá e quebrou essa serpente. Ele falou: na casa do meu Deus não vai ficar idolatria. E ele levou o povo de novo a se conectar com Deus, a buscar ao Senhor. E, queridos, Deus foi tanto com esse rei, que teve uma vez que o povo da Síria queria entrar em Judá. Deus mandou um anjo para matar 185 soldados. 185 mil soldados. Esse homem não estava conectado com Deus? Esse foi o rei Ezequias. Ele levantou Judá, levou aquele povo à adoração do Senhor novamente. Só que, queridos, conforme o caminhar dele, veio uma palavra. Deus mandou falar para ele que ele iria morrer. Já pensou, gente? Deus manda o profeta Isaías ao palácio comunicar que ele ia morrer. E ainda fala: coloque a sua casa em ordem. Arrume as coisas aí, porque você vai morrer.
A Bíblia aqui, eu acho interessante que ela fala aqui que quando o rei recebeu essa palavra, querido, na hora, ele virou. Na minha versão fala para a parede. E começou a lembrar ao Senhor os feitos no nome dele que ele tinha feito no reino. E ele começou, a Bíblia fala que Ezequias chorou amargamente. E o Senhor respondeu a ele. O Senhor falou, tá bom, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Antes que o profeta Isaías saísse lá do pátio central, falou, volte e fale para Ezequias que eu darei mais 15 anos de vida. 15 anos para você colocar a sua casa em ordem. E aí a Bíblia fala, depois você pode ir lendo o texto, que o Senhor deu instruções, porque ele estava com uma úlcera, e ele deu instruções de como curar aquela úlcera, e aquele rei foi curado. E ainda esse rei foi tão ousado que ele falou para o Senhor, Senhor, eu quero uma demonstração que o Senhor vai me curar. E depois você pode estar lendo mais para frente, no versículo 11, fala que o Senhor fez que a sombra retrocedesse para ele ver que o milagre ia acontecer na vida dele. E aí eu fui procurar, não é? Como assim a sombra retroceder? 40 minutos retrocedido do tempo para mostrar o poder de Deus. Forte isso, não é, queridos? E Deus fez isso para Ezequias. Sabe, queridos, muitas vezes nós viemos para a igreja, muitas vezes estamos servindo na igreja, muitas vezes, estamos orando, buscando, mas o dia mal pode chegar na nossa casa. Assim como chegou na vida de Ezequias. Ezequias, ele era um rei, queridos. Ele governava, ele mandava em tudo. Mas o dia mal chegou e o Senhor falou para ele, coloca a sua casa em ordem que você vai morrer. E ele voltou ao coração ao Senhor. E nós, queridos, que buscamos ao Senhor, nós também podemos passar por isso. O dia mal pode vir. O dia mal pode vir nos desafiar, pode desafiar o nosso lar. Mas eu quero te lembrar que os nossos olhos têm que estar em Deus. Amém? E aí, queridos, continuando aqui o texto, vemos que esse rei ele é curado. O relatório de morte se tornou vida e o Senhor deu 15 anos para ele viver. E aí, queridos, mas ele teria 15 anos para colocar a casa dele em ordem. Eu queria que o pessoal da mídia colocasse uma foto, a primeira foto da casa em ordem aqui para mim, o exterior da casa. Tá vendo essa casa aqui? Casa bonita, não é, gente? Quem moraria nessa casa? Linda, não é? Quem gostaria de chegar no dia de trabalho e entrar nessa casa aqui? Vocês gostariam? Olha, bonita, né, gente? Por favor, agora coloque a segunda foto. Só que dentro dessa casa está assim. Você gostaria de ficar numa casa assim? Você tem certeza? Você mandava a Adelina na frente. Sabe, queridos, que eu quero mostrar com essa foto. Muitas vezes, o externo, o aparente, está tudo legal, tudo bonito. Mas quando nós entramos, um monte de lugares para organizar, arrumar. Você acha que uma hora a gente organiza aqui tudo? Tem como, né? São dias, não é verdade? Para organizar. E é assim, querido, também a nossa vida. Muitas vezes posso estar aqui linda, bem arrumadinha, mas por dentro, toda desorganizada. E sabe, querido, quando nós estamos desorganizados, isso reflete na nossa família. Tanto o filho, tanto o pai, quanto o marido, como esposa. Então, queridos, nessa noite, eu quero que nós viemos refletir sobre isso. Pode tirar a imagem? Obrigado. E sabe, queridos, aparentemente, esse rei, estava tudo legal com ele. Que ele estava mostrando para as pessoas, tudo legal. Mas o Senhor estava falando para ele, tem coisas aí dentro que você precisa organizar. Tem coisas aí na sua casa.
Eu não sei, quando eu penso em casa, eu penso em lar, eu penso em um ambiente mais íntimo, não é verdade? Os meus, aonde a gente dividia os nossos sonhos, os nossos problemas, os nossos afazeres. E o Senhor estava falando isso para o Ezequias. E aí você começa a ler esse texto, queridos. Deus, aí você começa a ler esse texto, o que acontece aqui com Ezequias? O rei da Babilônia fica sabendo da cura dele. E aí, eu quero que vocês leiam aqui comigo, no versículo 12. Nesse tempo, Merodach-Baladá, filho de Baladá, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Forte isso, né, queridos? Então, Ezequias recebeu a cura. Ele, antes de consultar o Senhor, vocês sabem que o povo da Babilônia representa o mundo, não é verdade? Era um povo que perseguia o povo de Deus. E aí ele vai e abre a porta da casa dele. Abre a porta do palácio, mostra tudo que ele tinha, todas as suas riquezas, para aqueles mensageiros. E aí, Isaías, o profeta, fica sabendo e Deus fala para ele: vai lá falar com Ezequias. Sabe, queridos, Ezequias, a Bíblia fala que Ezequias ficou como posso falar, com tanto orgulho com o coração, que ele não soube reconhecer que Deus estava dando as coisas para ele. Em 2 Crônicas, também fala um pouco da história de Ezequias, fala assim, 2 Crônicas 32, 25. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso Deus ficou irado com ele e com o povo de Judá. Forte isso, né? A consequência, querido, não veio só sobre a vida de Ezequias, veio sobre todo mundo. Sobre a casa dele, sobre o povo dele, porque ele não consultou ao Senhor. Sabe, queridos, é tempo de nós voltarmos a olhar para o Senhor. Você sabia que o Espírito Santo mora dentro da gente? Aleluia! E sabe, queridos, eu estava lendo esse texto e algo saltou no meu coração. Não é para qualquer coisa que nós temos que mostrar a nossa casa, para qualquer pessoa. Você sabia disso? Não é para qualquer pessoa que eu tenho que pedir aconselhamento. Se a pessoa, queridos, não está ligada com a mesma fé que a minha, por que eu vou me aconselhar com ela? Aqui, o rei Ezequias, aquele que andava, aquele que levantou os altares de adoração ao Senhor, ele abriu a porta da sua casa, do seu lar, para as pessoas incrédulas, para a Babilônia, para aquele povo que perseguia ele. Será que nós não temos feito isso em nossos lares? Aberto as portas, falando muitas vezes daquilo que nós temos alcançado, não é para todo mundo, queridos. Você sabia que nem todo mundo se alegra com a sua vitória? Nem todo mundo se alegra com a sua conquista? Muitas vezes criamos hábitos de postar tudo no Instagram, Facebook. Ei, não se posta tudo, queridos. Sabe? Aqui nós vemos, querido, por causa dessa atitude de Ezequias, ele estava abrindo a porta para o inimigo entrar. Muitas vezes, por nós não sermos sábios, por nós não fecharmos portas, nós podemos estar abrindo para que situações se levantem dentro da nossa casa por falta de sabedoria. E foi isso que aconteceu aqui com Ezequias. E sabe, queridos, e Deus estava falando para ele: arrume a sua casa. Arrume a sua casa.
E os conflitos, queridos, que não são resolvidos hoje, uma hora a conta chega. E os conflitos que nós resolvemos hoje é para que nós tenhamos um futuro de paz. E aí, queridos, você começa a ler aqui. O profeta Isaías chega lá na casa de Ezequias e fala para ele: o que você fez? E aí ele fala: eu mostrei as coisas para o povo de Babilônia. E aí eu quero que vocês leiam aqui comigo no versículo 16. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo o que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Forte, não é, queridos? Se você ouvisse uma mensagem dessa, o que você ia fazer? Eu ia ficar desesperada. Senhor, tenha misericórdia. Mas olha a resposta do rei, no versículo 19. Então, Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Isaías disse para Ezequias: a sua descendência vai morrer, porque os seus filhos vão se tornar eunucos. Sabe o que é eunuco? Castrados. Eles vão ser prisioneiros do reino da Babilônia. Os seus bens, tudo que os seus pais conquistaram até agora, vai acabar. E o rei vira para o profeta e fala o quê? Boa palavra. E aí, se você continua lendo, olha o que o rei pensou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Ele não falou. E o Senhor viu o pensamento dele. Enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Ele foi egoísta, ele não pensou na sua geração. Sabe, queridos, assim quando um dia chegou um relatório de morte para ele, o que ele fez? Ele correu, orou, lembrou o Senhor, que ele fez, como que era. Mas quando chegou um relatório de morte para sua casa, ele não fez nada. Ele apenas pensou: o que importa é o meu presente. E, queridos, quando nós não resolvemos conflitos, nós estamos agindo que nem esse rei, Ezequias. Quando nós vemos problemas e passamos as mãos, nós estamos agindo. Quem gosta de conversa séria aqui? É fácil? É fácil, gente. Tem conversa que dói, não é verdade? Tem conversa que a gente fica pensando: como eu vou falar? Como eu vou falar? Aí vai ajuntando uma, vai ajuntando duas, daqui a pouco explode, não é assim? Se tivesse começado a falar lá no comecinho, não ia estar daquele tamanho, não é assim? E sabe, queridos, o Senhor nos chama nessa noite para nós arrumarmos a nossa casa. Amém. Sabe, não tenha medo de enfrentar problemas. Problema aparece para a gente resolver mesmo. Lembra os problemas de matemática, que você quebrava a cabeça na escola para resolver? E as mães agora vai com os filhos, não é verdade? Não é verdade? Mas a gente tem que fazer o quê? Encarar, não é assim? Quando a gente não sabe, o que a gente vai? YouTube! Qual é o nome da... Tem uma professora, a Giz. Tem uma professora lá do YouTube que meus filhos sempre consultam, porque eu não sei de tudo, não sei você, mas eu não sei de tudo. Então, por quê? Eu tenho que resolver, eu tenho que ajudar, não é verdade? E é assim, querido, em todas as áreas da nossa vida. Conversas difíceis são necessárias. Sabe, marido, esposa, não tenha medo de ter conversas difíceis com o seu marido, com a sua esposa. Tem hora que nós temos que sentar.
E se você não sabe como falar, peça direção ao Senhor. Porque, querido, naquela época, o rei Ezequias, ele tinha um profeta para ir até ele. Hoje, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós e que nos guia. E a Bíblia fala lá em João que ele é o quê? O nosso conselheiro. Senhor, eu não sei como eu vou fazer com essa situação. Eu não sei como eu vou conversar com meu filho, que isso aqui não está agradando, isso não está correto. Mas eu não quero machucar, eu não quero gerar conflito. Eu te lembro, tem o Espírito Santo. Amém. Nós não conversamos quando estamos com a cabeça quente. Espere o momento certo. Vá conversar. Sabe, querido, porque o nosso lar tem que ser um lar de bênção. Amém. Não um lar de gritaria. Eu vou te falar, que essa semana em casa, parecia que estava passando um furacão, né, amor? Quarta-feira, eu virei para o André e falei, eu vou ligar para o pastor e vou falar que eu não vou ministrar. Eu não aguento mais tanto levante. Eu não aguento tanto... Aí o André olhou para mim. Você não crê na graça que está dentro de você, não? Eu amei. Amém. E aí nós começamos a conversar. Eu amém. Amém. E sabe, queridos, levante vai levantar mesmo. Mas é igual eu falei. Os desafios vão levantar. E a gente só vence desafio enfrentando. Amém. E nós temos que estar com o coração sensível para identificar muitas vezes quando o diabo quer criar confusão dentro da nossa casa. Quer criar confusão nos nossos relacionamentos. Sabe, querido, porque uma mãe desequilibrada dentro de casa, ela consegue roubar a paz de todo mundo. Não é assim? Não. Não, meu amor. Não, meu marido não, gente. Mulheres, vocês têm dias difíceis? Ai, que bom, gente, eu sou normal. Ainda. Por quê, queridos? Nós estamos nesse mundo, não é verdade? Nós estamos lutando contra essa carne, ainda mais essa fase de TPM, menopausa, não é verdade? Tem tudo isso. E nós precisamos identificar também isso dentro de nós. E sabe, queridos, para pôr a casa em ordem, nós precisamos ser forte. Porque levanta situações que só pela misericórdia do Senhor, não é assim? E nessa noite, querido, é que os nossos olhos estejam abertos para enxergar o que precisa ser organizado nos nossos relacionamentos. Com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Que os nossos olhos estejam abertos. Amém? E aí, queridos, Deus deu 15 anos para o rei Ezequias. E ele falou, coloca a sua casa em ordem. A Bíblia fala, queridos, que Ezequias teve um filho que foi Manassés. Manassés começou a governar com 12 anos, um pré-adolescente. Tem uma filha de 12 anos agora, imagina ela governando, meu Deus. E sabe, queridos, ele então, depois da cura dele, depois de 3 anos, a esposa dele deve ter ficado grávida de Manassés. E ele teve 12 anos para ensinar as coisas do Senhor para esse filho. 12 anos para mostrar como funcionava o reino, como que funcionavam as coisas. Mas a Bíblia relata, queridos, que Manassés foi um dos piores reis que teve em Judá. A Bíblia fala que quando o rei Ezequias morreu, ele quebrou o templo do Senhor. Ele levantou toda a idolatria que lá atrás tinha, ele trouxe de volta. Você acha que o rei Ezequias ensinou o filho as coisas do Senhor? Lógico que não, queridos. Eu fico também imaginando o que passou no coração desse filho para ele se revoltar tanto contra o Senhor. Não é forte isso, se você começa a pensar? Eu estava aqui lendo.
Fala, olha como que Manassés chegou. Você também pode ler lá depois em 2 Crônicas 32, fala a história de Manassés também. A Bíblia diz, fala que ele fez coisas que eram mal aos olhos do Senhor. Ele chegou a oferecer como sacrifício os seus próprios filhos. Não foi um. Filhos, no plural, está na Bíblia. Imagina, gente, um pai sacrificar o seu filho para ídolos. Manassés fez isso. Aquilo que Ezequias tinha construído, o filho dele quebrou tudo. Ele não soube passar a visão para a sua próxima geração. Sabe, queridos, nós não podemos querer só construir herança. Sabe o que é herança? São bens materiais. Mas nós temos que construir legados na vida dos nossos filhos. Legados na vida dos nossos. Sabe o que é legados, queridos? São conjuntos de valores, caráter, princípios, exemplos espirituais deixados dentro deles. Como nós temos forjado o caráter dos nossos filhos? Como nós temos tratado os princípios de Deus dentro da nossa casa? É coisa para a gente pensar, queridos. Como nós temos feito? Como nós temos ensinado? Sabe, querido, nós temos que entender algo. As nossas atitudes falam mais alto do que eu falo. Imagina, eu falo pro meu marido, ai, amor, eu te amo. Mas nunca lavo uma roupa para ele, nunca faço uma comidinha que ele gosta. Não é? Quando ele vai pegar as coisas dele, tá tudo desorganizado. Isso é sinal de amor? É. Quem ama, cuida, não é assim? Você viu, por exemplo. Ó, o porcozinho veio. Quem ama, querido, cuida. Quem ama, cuida, querido. Quem ama, protege. Você viu, né, amor? Vou parar de cozinhar, porque eu te amo. Eu te amo. Vou fazer você emagrecer. Mas tô carregando pra academia, viu, gente? Isso é amor. Tô carregando. Um gordinho forte. Sabe, queridos? Então, esse rei, lá atrás, ele se preocupou em mostrar os seus bens para o povo da Babilônia. Mas esqueceu de forjar um legado na vida do seu filho. Isso é forte, não é, gente? E a Bíblia fala, querido, que esse rei foi muito mau. O Manassés, tudo aquilo que o pai tinha construído ao Senhor. E ele reinou mais de 55 anos. Imagina embaixo de um reinado desse. Sabe, queridos, são coisas para a gente pensar hoje. Sabe, é importante herança, mas o legado é maior. Sabe, querido, eu sei que muitas vezes a gente trabalha. Muitas vezes aquela correria. Muitas vezes chega cansado do trabalho. Mas os nossos filhos precisam de atenção. O nosso marido precisa de atenção. Os nossos pais precisam de atenção. Os nossos precisam de atenção, queridos. Nós temos que aprender a equilibrar, querido, as coisas. Amém. Sabe, essa semana eu estava vendo uma reportagem. Hoje nós estamos vivendo uma fase de muitas mulheres sendo mães solo. Sabe, são guerreiras, querido. Eu tiro o chapéu para essas mulheres. E é preocupante, porque são muitos homens irresponsáveis. Que não estão sabendo o seu papel como homem. O relacionamento não deu certo, mas o filho continua lá. Você tem que ser presente, sim. Sabe? E aí a menininha, aí o repórter perguntou, cadê a sua mãe? Ela ia estar numa apresentação na escola. E ela começou a chorar, uma menininha de 7 anos. E ela disse, minha mãe não pode vir. Minha mãe nunca veio numa apresentação minha na escola.
sabe? Mas eu entendo ela. É porque ela tem que trabalhar, senão a gente não vai comer, ela falou, e não vai pagar o aluguel da casa. Mas a minha avó vai. Mas aí ela começou a chorar e o repórter, você queria a sua mãe, né? Ela. Sabe, queridos, nós podemos correr, nós podemos batalhar, mas os nossos filhos precisam de nós. Sei que muitas vezes é umas apresentações que a gente fala, meu Deus. Mas eles entendem isso como ato de amor. Sabe, muitas vezes pedir para sair mais cedo do trabalho para você numa reunião escolar, do seu filho na escola, é ato de amor. Sabe, muitas vezes somos preguiçosos em não seguir os nossos filhos na escola. Nós precisamos saber como eles são na escola, sim. Se eles estão se comportando, se eles estão falando palavrão. E se você pegar alguma coisa errada, tem que trazer e corrigir em amor em casa. Então, querido, você acompanhar o seu filho na escola é um ato de amor. Eu entendo essa mãe. Mas a filha dela já estava com 6 anos. Você entende que até a avó dela ia, mas é diferente. Vô e vó não têm a mesma responsabilidade do que os pais. Amém. E nós temos que entender isso. Isso aí, não tem mesmo. Sabe, queridos? Em casa, eu e meu marido, sempre. Quem vai na reunião de Pedro? Quem vai na reunião de Giovana? Quem vai na reunião da Mariana? Tinha dia que tinha 3 de uma vez. Mas temos que ir, queridos. Isso é ato de amor. É ato de amor. É policiar, é saber o que está acontecendo. Por que seu filho não está tendo aula? Porque tem muitos filhos, querido, que falam que vão para a escola, mas vão cabular, vão pular o muro e vão bater perna e você encontra um monte lá no céu, lá embaixo. Quem ama, vigia. Amém? Vocês me amam? Amém. Sabe, querido, outra coisa. O nosso lar tem que ser um ambiente de amor. Sabe, a minha preocupação, eu vejo, minha filha faz um curso e nós estávamos lá, eu estava lá no céu, um monte de pré-adolescente, adolescente lá, tudo com bolsa lá, e eu só olhando. E eu fiquei pensando, Senhor, será que esses jovens, esses adolescentes têm alegria de estar dentro de casa? Sabe, queridos, nossos filhos têm que ter alegria de estar dentro da nossa casa. O nosso marido tem que ter alegria quando chega em casa de um dia trabalhoso, cansativo e voltar para o seu lar. A sua esposa tem que estar alegre para te receber. Os seus filhos também. E aí me remeteu a uma imagem quando eu era criança. Acho que minha irmã vai até lembrar. Sabe, queridos, nós morávamos numa casa, quando nós moramos aqui no bairro, era chãozão de cimento, você lembra, mãe? Para varrer a casa, a gente jogava água, senão pó. Levantava tudo. Era uma casa simples. Mas quando a gente ouviu o meu pai mexendo no portão, a gente já começava, eu que pego o chinelo, eu que pego o chinelo. Não, o chinelo é meu, eu que vou pegar o chinelo do pai. E o meu pai nem entrava, a gente pulava na porta, você lembra, pai? Eu peguei o chinelo para você, pai. Eu peguei o chinelo. Que alegria. E meu pai, muitas vezes, lá na porta, já tinha que tirar o sapato para colocar o chinelo. Tava lá as duas. Aí minha mãe tinha vez que colocava um chinelo na minha mão, outro chinelo na mão da minha irmã. Porque a gente tinha alegria de receber meu pai. E sabe, querido, nesse ato, algo estava sendo gerado entre as filhas e entre o pai. Hoje eu tenho alegria de estar com os meus pais. A gente passa feriado, né, pai? Final de semana. Porque algo foi gerado lá atrás. Algo foi gerado lá atrás. Um vínculo foi gerado lá atrás. E muitas vezes nós perdemos o coração do nosso filho. Porque nós não estamos gerando algo enquanto eles são pequenos. Aonde a terra é mais limpa. Verdade. Sabe, queridos, nessa noite, eu oro para que o Senhor abra os olhos do seu entendimento. Amém. Que você arrume a sua casa. Eu não falo de coisas materiais, mas eu falo de caráter,
Traga os seus filhos para conhecer o seu Deus. Ore na frente dos seus filhos, louve na frente dos seus filhos, leia a Bíblia na frente dos seus filhos, leia livros na frente dos seus filhos, influencie os seus filhos com o reino de Deus dentro da sua casa. Porque se você não influenciar, outros vão influenciar. E hoje isso, queridos, tem influenciado os nossos filhos embaixo do nosso nariz. E nós não temos falado nada. Quem ama, cuida. Amém. E sabe, queridos, quando nós amamos, o amor, queridos, é algo assim lindo que vem de Deus para nós. Porque o amor, ele não constrange a gente. Sabe, não tem como você amar o seu filho e ele querer viver uma vida de qualquer jeito. Sabe, pode ser que ele passe um tempo assim meio mas ele volta. Porque ele sabe que lá é o lar dele. Lá ele vai ser bem cuidado, lá ele vai ser amado. Sabe, muitas vezes nós não vamos ganhar os nossos, nós não vamos ganhar a nossa esposa, nós não vamos ganhar o nosso marido de tanto falar. Mas é as atitudes de amor. Sabe, nós aprendemos isso com Deus. A Bíblia fala que quando Deus criou lá o Jardim do Éden, tudo perfeito para nós. Houve o rompimento, houve o pecado que entrou. Mas Deus falou, eu não vou perder meus filhos. Eu vou arrumar uma forma. E Ele não só falou, mas Ele mandou e expressou através de Jesus. Amém. Hoje eu e você não vamos para o inferno, porque alguém se sacrificou por nós. E esse foi Jesus. Aleluia. Sabe, querido, nós estamos nessa terra e tem sim sacrifícios que nós temos que fazer. Posicionamentos que vão doer a alma. Mas por amor, assim como Deus nos amou, se manifestando em Jesus, nós vamos amar os nossos e agir em amor. Amém? Eu quero ler uma passagem com vocês, já estou quase terminando, em Lucas 8. Quero mostrar um outro pai aqui para vocês também. Vocês estão recebendo, queridos? Vocês me amam? Eu amo vocês, eu quero que a sua família seja um sucesso. Sabe, queridos? Minha família não é perfeita não, queridos. Não é perfeita. Mas nós procuramos melhorar. Nós procuramos, e isso é importante, porque o Senhor, Ele vê a atitude do coração. Você viu lá Ezequias? O Ezequias não abriu a boca para falar o que passava na mente dele. Ele apenas pensou e o Senhor viu. E o Senhor vê os seus pensamentos, Ele conhece o seu coração. Amém. Aqui em Lucas 8, a partir do versículo 40, diz assim. O meu título está assim, o pedido de Jairo. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Agora, a partir no versículo 49. Espera que eu me perdi na minha Bíblia, gente. Vamos lá? Tá. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não tenha medo. Apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riram dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando pela mão, disse em voz alta, menina, levante-se.
Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Olha outra situação aqui. Um cara que era chefe da sinagoga foi até Jesus e se prostrou diante do Senhor. E falou: Senhor, o Senhor tem que ir na minha casa, porque a minha filha está morrendo. Sabe, queridos, tem situações que é só o Senhor. Nós temos que convidar Deus para fazer parte da nossa casa, queridos. Nós temos que convidar Deus para situações que se levantam, porque muitas vezes, querido, não é pela nossa força, mas é pela graça que vem dele, querido, que vai mudar situações, vai mudar pensamentos, vai mudar corações, porque é Deus que transforma o coração de pedra. Não é pela nossa força, mas é através da força de Deus. E sabe, querido, você vê que esse homem aqui de autoridade, ele agiu totalmente diferente do rei Ezequias. Ele teve um problema. A Bíblia fala que esse chefe, ele se prostrou. Ele se ajoelhou diante do Senhor e falou: você tem que ir para minha casa hoje, senão a morte vai chegar. E nós, o que temos feito quando as situações de morte, as situações que não temos esperança, têm chegando perto de nós? Temos nos conformado? É assim mesmo? Mas eu quero te lembrar essa noite que existe vida para qualquer situação que tem se levantado dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro dos seus relacionamentos. E essa vida se chama Jesus. Aquele que nunca perdeu uma batalha, queridos. Aquele que nunca nos deixa só. Aquele que nos dá ousadia, aquele que nos dá consolo, aquele que nos dá força, aquele que nos dá paz. Diante de momento que você olha, só podia ser o Senhor. Amém. E hoje, eu creio que existe uma graça, uma unção para tocar a sua casa, para tocar a sua vida. Sabe, querido, toda vez que o Senhor traz uma palavra para a gente, a unção vem junto. Para a transformação. E creia, querido, conforme você vai ouvindo essa palavra, se coisas têm saltado, que você precisa arrumar, seja corajoso. Seja forte, o Senhor é contigo. E eu quero terminar essa ministração. Quero que vocês abram lá em Efésios 3:14. Nós vamos abrir essa oração de Paulo. Eu quero testemunhar ela antes, tá? Não é um testemunho meu. A irmã não está aqui. Mas eu sei que essa semana, no grupo das mulheres, a nossa amada irmã Josiane, ela postou lá um post. Você pode colocar aí para mim? E eu achei esse post tão forte. Que é assim: o ataque não é contra a casa, é contra quem ora dentro dela. O inferno sabe, se cansar a intercessora, o território fica vulnerável. Sabe, mulheres, nós não podemos nos cansar. Sabe, homens, líderes dos lares, nós não podemos nos cansar. Você tem que continuar orando, você tem que continuar declarando, você tem que continuar buscando em Deus. Porque o diabo sabe que quando a gente fecha a nossa boca, é a primeira coisa para a gente estar concordando. Então é tempo de abrirmos as nossas bocas, é tempo de orarmos mais, querido, é tempo de buscarmos mais, queridos, para fechar as portas que querem prevalecer contra o nosso lar. E Josi, querido, vocês viram o testemunho dela domingo aqui, né? Sabe, eu lembro do processo, eu lembro uma vez que ela teve a perda e o Ronaldo ligou para o meu marido, contando o que tinha acontecido. E nós fomos para o hospital lá. Voltamos com o coração dilacerado.
falando, Senhor, de novo. E aí eu lembro que eu mandei mensagem depois, falando com ela, Lu, tudo vai ficar bem, Deus é comigo. Deus é comigo e eu ainda vou viver meu milagre. Isso aí, irmã, você vai viver seu milagre. E sabe, vocês viram domingo ela vivendo o milagre dela aqui, queridos. Amém. Quando eu peguei aquela criança a primeira vez no colo, como eu fui grata, Senhor. Porque a alegria da minha irmã é minha alegria. Não sei se vocês entendem. E sabe, mesmo a família dela não crendo mais com ela, a família de sangue dela, mas ela tinha uma família da fé. Sabe, queridos, tem situações que nós vamos passar que a nossa família natural não pode estar disponível para nos ajudar, mas existe uma família da fé. Olha aí para o seu lado, querido, essa família para te ajudar a orar, a te trazer um conselho. Não peça conselho para a Babilônia. Não peça conselho para a Babilônia. Peça conselho para aquelas pessoas que têm a sua mesma fé. E sabe, querido, e nós precisamos de parceiros. Nós precisamos de irmãs, nós precisamos de amigas no corpo de Cristo. Para nos aconselharmos, para muitas vezes sugestões que vão acrescentar em nós. E eu fico muito feliz em ver a conquista da minha irmã. Primeira, Dia das Mães, que ela passa com um filho no colo. Que alegria, não é, queridos? Que alegria. Estou muito feliz por ela. E eu quero ler esse versículo para finalizar com vocês. Quando você, mãe ou pai, filho, tiver alguma situação que vocês não tenham nem força, faça essa oração de Paulo. Essa oração aqui, em Efésios 3,14, diz assim: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé de Cristo, habite no corações de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, eu selo essa palavra. Eu oro por cada família aqui, Pai. Nós não seremos egoístas, mas nós falaremos do teu amor. Nós falaremos da sua bondade aos nossos. A nossa casa vai ser diferente, Senhor, porque o Senhor faz parte dela. Ó, Senhor, tudo aquilo que precisa ser consertado, tirado, nos ajude, porque sozinhos muitas vezes não conseguimos, mas precisamos do Senhor para colocar as palavras certas na boca, a maneira certa de agir. Que venhamos, Senhor, agir com amor, que não venhamos afastar aqueles que amamos, mas que venhamos trazê-los para perto. Nos ajude a perdoar palavras dolorosas,
atitudes que muitas vezes machucam, mas nos ajude, Senhor. Porque a sua palavra fala lá em Romanos que o Senhor derramou o seu amor em nosso coração. Esse amor que vem direto do trono. Esse amor que transforma, esse amor que levanta. Senhor, nós pedimos Ele nessa noite. Nos ajude, Senhor, a cuidar daqueles que o Senhor tem colocado perto de nós. Que sejamos referência do Teu amor. Que sejamos referência da glória do Senhor. Não é pela nossa força, mas pela capacidade que vem do Seu trono, Senhor. Abençoe cada família dessa igreja, Pai. Abençoe cada mãe. Pai, que as mães que se sintam cansadas, o Senhor venha, Senhor, dá forças a elas essa noite. Revigorar os seus braços. Muitas vezes cansada das coisas que têm se levantado, dos relatórios que têm chegado no seu lar. Mas nós apresentamos diante do Senhor. E nós pedimos a graça que vem de Ti, Senhor. Forças sendo renovadas. Aquelas, Pai, que se encontram no meio de nós, com saudade. Que o Senhor venha trazer consolo. Venha trazer força. Venha trazer o Seu bálsamo, Pai. Continue, Senhor, cuidando das nossas mães. Continue, Senhor, cuidando das nossas famílias. Ó, Senhor, eu selo essa palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado, queridos. Que essa palavra, querido, nós venhamos, que nós possamos vivê-las dentro do nosso lar. Porque a mudança só chega quando nós vivemos essa palavra. Vivemos o amor que vem direto do trono, queridos. A mudança chega. Amém? Então essa era a palavra. Tem alguém aqui no meio de nós?